Olá, nesta aula vamos falar sobre saúde mental e os principais transtornos que acometem a população. A saúde mental vem ganhando espaço rapidamente nos últimos tempos. Até pouco mais de 20 anos, o espaço dedicado a essas questões era centrado nos hospitais psiquiátricos e a doença mental era vista como um transtorno bastante grave, do qual era difícil recuperar-se. Antes disso, pacientes que tinham transtornos mentais graves iam para os sanatórios ou hospitais colônia, que eram alguns momentos que abrigavam doentes de tuberculose, hanseníase, e assim muitos desses pacientes passavam o resto de seus dias. Esse modelo manicomial vem sendo modificado em diferentes países, e assim o sofrimento mental vem sendo compreendido como uma doença, como outras, e que o acesso ao serviço de saúde mental deve estar disponíveis à população como os outros serviços de saúde, não havendo necessidade de afastar-se ou isolar-se da sociedade. No Brasil, temos vivido o mesmo processo de mudança, num movimento contínuo proposto pela reforma psiquiátrica. Temos enfrentado o desafio de superar o modelo de tratamento da doença mental centrado nos grandes hospitais psiquiátricos e caminhamos em direção aos tratamentos na base comunitária. As redes de serviços psicossociais, que são os CAPs, compreendem o CAPS 1, 2, 3, CAPS AD e o CAPS I. Cresceu muito e agora é o momento de solidificar o cuidado desse paciente na estratégia de saúde da família. Falando um pouco sobre CAPs, vamos descrever os tipos de CAPs. CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, é um serviço substitutivo proposto pela reforma psiquiátrica. A função do CAPs é de prestar atendimento à pessoa com grave sofrimento psíquico, diminuindo e evitando internações psiquiátricas. Articular-se com a rede de serviço da comunidade, favorecendo a inserção dessas pessoas a estes espaços. Existem algumas modalidades de CAPs, como nós citamos, de acordo com as diferentes necessidades de cada território. O CAPS 1 é para municípios com populações entre 20 mil e 70 mil habitantes, o CAPS 2 para populações entre 70 mil e 200 mil habitantes e o CAPS 3, população acima de 200 mil habitantes. Este CAPS 3 é o único que funciona 24 horas, incluindo feriados e fins de semana. O CAPS I atende crianças e adolescentes até 17 anos de idade e o CAPS AD atende usuários de álcool e outras drogas, cujo uso é secundário ao transtorno mental clínico. Inicialmente, oficializados pela Portaria 224 de 92, que definia os CAPs como unidades de saúde locais, regionalizadas, que constam com uma população adscrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar. Atualmente, os CAPs são regulamentados pela Portaria número 336, de 19 de fevereiro de 2002. Essa portaria incluiu o CAPS no SUS e reconheceu sua complexidade de serviços prestados e sua amplitude de atuação, tanto no território onde se encontra, quanto na luta pela substituição do modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde. Os CAPs possuem equipe multiprofissional, composta por psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assistente social, terapeuta ocupacional, técnicos administrativos e oferecem diversas atividades terapêuticas, entre elas psicoterapia individual ou de grupo, oficinas terapêuticas, acompanhamento psiquiátrico, visitas domiciliares, atividades de orientação e inclusão das famílias e atividades comunitárias. De acordo com o projeto terapêutico de cada usuário, estes podem passar o dia todo na unidade ou parte do dia ou ir apenas para uma consulta. Comparecendo todos os dias, estes pacientes estarão em regime intensivo, alguns dias da semana em regime semi-intensivo e alguns dias do mês em regime não intensivo. As necessidades de cada usuário e os projetos terapêuticos, compreendendo as modalidades de atendimento citadas e os tempos de permanência no serviço, são decididas pela equipe em contato com as famílias e também
igualmente nas mudanças desse projeto segundo as evoluções de cada usuário. Estes serviços de saúde mental atendem pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, como as psicoses e as neuroses graves, buscando amenizar e tratar as crises para que estas pessoas possam recuperar sua autonomia e se reinserir nas atividades cotidianas. Por possibilitar que seus usuários voltem para casa todos os dias, os CAPs evitam a quebra dos laços familiares e sociais, fator muito comum em internações de longa duração. Os CAPs trabalham bastante articulados com a rede de serviços da região, pois têm a função de dar suporte e supervisão à rede básica. Também, além de envolver-se em ações intersetoriais com educação, trabalho, esporte, cultura e lazer, na busca da reinserção dos seus membros em todas as áreas da vida cotidiana. Agora vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde Mental. A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da saúde e foi iniciada na década de 1980 com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios, onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. O movimento foi impulsionado pela importância que o tema dos direitos humanos adquiriu no combate à ditadura militar e alimentou-se das experiências exitosas de países europeus na substituição de um modelo de saúde mental baseado em hospital psiquiátrico por um modelo de serviço comunitário com forte inserção territorial. Nas últimas décadas, esse processo de mudança se expressa especialmente por meio do movimento social da luta antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança do modelo de atenção e de gestão do cuidado, que é a reforma psiquiátrica. Ainda na década de 1980, experiências municipais iniciaram a desinstitucionalização de moradores de manicômios, criando serviços de atenção psicossocial para realizar a reinserção de usuários em seus territórios existenciais. Foram fechados hospitais psiquiátricos e, à medida que se expandiram serviços diversificados de cuidado, tanto longitudinal quanto intensivos para períodos de crise. A atenção aos portadores de transtorno mental passa a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania e não somente o controle de sua sintomatologia. Isso implica em organizar serviços abertos, com a participação ativa dos usuários e formando redes com outras políticas públicas, educação, moradia, trabalho, cultura e outros. O desafio que se coloca é, ao invés de criar circuitos paralelos e protegidos de vida para seus usuários, habitar os circuitos de trocas nos territórios da sociedade. Isso leva o desafio da saúde mental para além do SUS, já que para se realizar, ele implica na abertura da sociedade para a sua própria diversidade. A aprovação de leis estaduais alinhadas com esses princípios ao longo da década de 1990 reflete o progresso desse processo político de mobilização social, não só no campo da saúde, como também no conjunto da sociedade. Normativas federais passam a estimular e regular a nascente rede de serviços de base territorial. Em 2001, após mais de 10 anos de tramitação no Congresso Nacional, é sancionada a Lei nº 10.216, que afirma os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Os princípios do movimento iniciado na década de 1980 tornam-se uma política de Estado, e no ano de 2000, com financiamento e regulamentação tripartite, amplia-se fortemente a rede de atenção psicossocial, que seriam os RAPs, que passa a integrar, a partir do Decreto Presidencial 7.508 de 2011, o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde. Entre os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial, podemos citar os Centros de Atenção Psicossocial, que nós citamos, que são os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência, as enfermarias de saúde mental em hospitais gerais e as oficinas de geração de renda, entre outros. As unidades básicas de saúde cumprem tanto uma importante função na composição dessa rede comunitária de assistência em saúde mental. Nascidas com a redemocratização, a reforma sanitária e a reforma psiquiátrica, são parte de um Brasil que escolheu garantir a todos os seus cidadãos o direito à saúde. Não é por acaso que
Tanto no campo da atenção básica quanto na saúde mental, saúde e cidadania são indissociáveis. O cuidado em saúde mental na atenção básica. A atenção básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido, possibilitando aos profissionais de saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e de seus vínculos com a comunidade e o território onde moram, bem como os outros elementos dos seus contextos de vida. Podemos dizer que o cuidado em saúde mental, na atenção básica, é bastante estratégico pela facilidade de acesso das equipes aos usuários e vice-versa. Por estas características, é comum que os profissionais de saúde se encontrem a todo momento com os pacientes em situação de sofrimento psíquico. No entanto, apesar de sua importância, a realização de práticas em saúde mental na atenção básica suscita muitas dúvidas, curiosidades e receios nos profissionais de saúde. Nesta aula, pretendemos abordar algumas dessas questões que nos pegam no cuidado em saúde mental. Além disso, esperamos que as reflexões aqui propostas possam criar em vocês, futuros profissionais da atenção básica, uma abertura, um posicionamento, uma espécie de respaldo interno ao profissional para se colocar disponível como ouvinte e cuidador no momento que estiver diante de um usuário com algum tipo de sofrimento psíquico. Não há saúde sem saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde mental como um estado de bem-estar no qual os indivíduos podem desenvolver o seu potencial de forma plena, podem trabalhar e viver produtivamente e são capazes de contribuir para a comunidade onde vivem. Centenas de milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas por distúrbios de origem mental, comportamental, neurológica e por uso de álcool e outras drogas. Um estudo feito em 2002 mostrou que 154 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, 91 milhões são afetadas por problemas decorrentes do uso de álcool e 15 milhões sofrem por distúrbios decorrentes do uso de drogas. É necessário compreender que saúde mental é fundamental para o bem-estar pessoal, para os relacionamentos familiares, para o crescimento da comunidade e da sociedade como um todo. Ao contrário disso, a doença mental interage com a pobreza e a falta de recurso de uma forma negativa. Os transtornos dificultam ainda mais o aprendizado dos sujeitos e seu envolvimento em atividades produtivas e econômicas. Para evitar essa associação de sofrimento psíquico com a falta de acesso aos serviços de saúde, a estratégia de saúde da família, em especial a ação de vocês, agentes comunitários de saúde, tem um papel fundamental. Na comunidade, encontramos muitas pessoas com sofrimento mental grave que não conseguem chegar até o posto ou até o CAPS. Muitas famílias ainda continuam buscando somente o tratamento hospitalar, porque desconhecem ou não conseguem ainda acessar a rede de serviços especializados e atender os diferentes papéis dos serviços que compõem a rede. Assim, continuamos encontrando muitas pessoas que passam seus dias trancadas em casa ou fora dela, enquanto os familiares vão e voltam do trabalho. Ainda há aquelas que não acessam o tratamento medicamentoso e repetem episódios de muito medo, agressividade e violência. Também aparecem as crises epiléticas sem tratamento, os usuários de droga que querem e não encontram facilmente acesso aos serviços. A quantidade de pessoas que sofrem de transtorno mental, seja ela de que natureza for, revelam a importância de a saúde mental ser uma das prioridades na organização de qualquer serviço de saúde. A proximidade da equipe da saúde da família com a comunidade facilita a identificação de pessoas com sintomas de sofrimento mental. Nesses casos, é importante que a equipe de saúde seja informada para que o tratamento comece o mais cedo possível, evitando-se assim mais sofrimento por parte dessas pessoas e de suas famílias. Vamos agora falar de alguns transtornos que vocês podem encontrar em sua comunidade. Ansiedade é uma emoção semelhante ao medo,
ela representa um sinal de alarme para situações de ameaça à integridade física ou moral de uma pessoa. É comum também que ela ocorra em situações que representem frustração de planos e de projetos pessoais, perda de posição social ou de entes queridos, em situações de desamparo, abandono ou punição. Essas circunstâncias constituem sinal de alerta que auxilia a pessoa a tomar medidas necessárias para lidar com o perigo. No Brasil, o transtorno de ansiedade encontra-se no primeiro lugar em prevalência entre os transtornos psiquiátricos. A ansiedade é uma experiência vivenciada por todos os seres humanos, constituindo-se em uma resposta quando as situações de perigo ou ameaça reais, como o estresse e desafios do dia a dia, como adoecer, hospitalizar-se, ter que se submeter a uma cirurgia ou ir ao dentista. Muitas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade sentem mal-estar acentuado quando saem de casa, andam de ônibus, vão a lugares mais cheios. Esses sintomas muitas vezes provocam um auto-isolamento da pessoa, que progressivamente vai diminuindo a autonomia e intensificando os medos. Essas pessoas, com frequência, evitam até mesmo ir ao posto de saúde. São sintomas observados nos transtornos de ansiedade: crises de dor forte no peito, coração batendo forte e acelerado, falta de ar, dor e desconforto abdominal, dor de cabeça, tontura, tensão muscular, que é a musculatura endurecida, tremores, suor em excesso, boca seca, dificuldade para dormir e calorões ou calafrios. Sintomas de ansiedade podem acontecer ainda como resultado do uso de drogas, em situações de abstinência dessas substâncias e também em transtornos mentais, como nos casos da depressão, psicose e transtornos de humor. A ansiedade também pode ser causa do abuso e dependência de substâncias como o álcool, medicamentos chamados como benzodiazepínicos, que são diazepam, clonazepam, também conhecidos como Rivotril, Lexotan, Lorax e outros. Com muita frequência, encontramos pessoas, principalmente mulheres, que usam benzodiazepínicos de forma crônica e acabam por desenvolver dependência e sintomas que não se relacionam ao uso do medicamento, como perda de memória, desatenção e sintomas depressivos. Indivíduos que apresentam essas características devem ser orientados a procurar atendimento e buscar o correto diagnóstico e tratamento. Depressão. Assim como na ansiedade, é necessário diferenciar a depressão normal ou tristeza, que é o sentimento experimentado por todos nós na vida, da depressão como doença, que necessita de tratamento específico. A definição da depressão, doença, leva em consideração a presença de alguns sintomas e sua duração. Como se trata de condição complexa, ao apresentar sinais ou sintomas que indiquem depressão, a pessoa necessitará de avaliação feita por profissional. Devemos ficar atentos aos sintomas principais, que são humor deprimido, perda de interesse pela vida e fadiga. Pode apresentar também outros sintomas associados, como concentração e atenção reduzidos, autoestima e autoconfiança reduzida, ideias de culpa e inutilidade, pessimismo em relação ao futuro, ideias de suicídio, sono perturbado e apetite diminuído. É importante vocês lembrarem que a presença desses sintomas de forma isolada não indica necessariamente depressão. Se houver suspeita, a pessoa deve ser encaminhada para avaliação da equipe de saúde. É importante também vocês saberem que a mulher pode apresentar depressão logo no período pós-parto. Depressão pós-parto. Nos últimos 20 anos, houve o reconhecimento de que no período da gravidez, a mulher pode apresentar transtornos de humor, em particular a depressão. Essa afirmativa contraria um pensamento comum de que a gravidez é uma época somente de alegrias para a mulher. Hoje sabemos que transtornos de humor manifestados durante a gestação podem indicar que essa gestante terá risco de desenvolver depressão pós-parto. Estima-se que 25 a 35% das gestantes têm sintomas depressivos durante a gravidez e mais de 20% têm critérios para o diagnóstico da doença. Portanto, fiquem atentos, pois os sintomas depressivos acontecem principalmente no terceiro trimestre de gestação e nos 6 meses após o parto. Não é por coincidência que nessa fase você deve visitar mais regularmente a gestante e a puérpera.
pela grande frequência e graves consequências que podem trazer, os sintomas que indicam a presença da depressão pós-parto devem ser sempre valorizados e nunca menosprezados. Com o nascimento de um novo filho, nasce também uma nova família, que precisará de adaptar-se a essas mudanças em sua estrutura. O reconhecimento de qualquer sintoma que indique sofrimento por parte da gestante ou puérpera deve ser levado à equipe de saúde, que desenvolverá e se organizará para prestar o atendimento adequado a ela, ao seu bebê e ao restante da família. Agora vamos falar da depressão na pessoa idosa, que é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns entre as pessoas idosas e, se suspeitada, necessita sempre de avaliação pela equipe de saúde. As mulheres são mais acometidas que os homens. É uma proporção de 2 mulheres para cada homem. Pessoas idosas, doentes ou institucionalizadas também apresentam um risco maior para essa doença. Na presença de sintomas depressivos leves, o idoso deve sempre ser encaminhado para a unidade básica de saúde, pois um não tratamento dessa condição está associado a um alto risco de desenvolvimento de uma forma mais grave da doença, da depressão. Na população idosa, a depressão pode estar associada a sintomas físicos, gerando maior procura pelas unidades básicas de saúde. Também há risco de um maior consumo de medicamentos, o que pode ser bastante prejudicial para as pessoas dessa faixa etária. É essencial que seja feita a diferenciação entre tristeza e depressão, uma vez que os sintomas depressivos podem ser mais comuns nessa faixa etária, desencadeados principalmente por adoecimento ou fatores estressantes em sua vida. Nessa diferenciação, é preciso que o profissional de saúde não subestime as queixas apresentadas pelo idoso, uma vez que ainda é comum ouvirmos a afirmação dos próprios profissionais que reforçam a falsa associação entre velhice e a doença ou transtornos de humor. Portanto, os sinais apresentados por esses indivíduos necessitam de acompanhamento e intervenção para que não comprometam ainda mais suas atividades diárias, muitas vezes já restritas pelo próprio processo de envelhecimento, afetando sua qualidade de vida. O uso abusivo de álcool e outras drogas é um transtorno dos mais comuns em nossa sociedade e vocês vão ver isso com frequência em seu dia a dia. Muitas pessoas ficam apreensivas de falar sobre essa temática na comunidade. Muitas comunidades têm a bebida como importante presença e fonte de renda, mas independentemente disso, há muitos que estão sofrendo e que precisam ser ajudados. O entendimento que a dependência de álcool e outras drogas é um transtorno mental é relativamente recente e ainda encontramos muitas pessoas que não conseguem entender essa nova abordagem e ligam o uso de álcool e outras drogas à falta de caráter, falta de força de vontade e até mesmo sem vergonhice. O primeiro passo a dar, se queremos ajudar alguém em sofrimento por uso de álcool e outras drogas, é entender esse indivíduo como alguém que, antes de mais nada, está causando a si mesmo um dano, mesmo que não tenha a menor consciência disso. O uso abusivo e dependente de álcool e outras drogas deve ser entendido como um fenômeno complexo, que envolve várias dimensões a serem avaliadas. 3 dimensões principais podem ser resumidas como o indivíduo, o contexto em que esse indivíduo está inserido e a substância ou substâncias com a qual o indivíduo está se envolvendo. Ou seja, dizer que a história de vida, os recursos internos que cada um tem para lidar com os problemas, a existência ou não de apoio externo, seja ele proveniente da família, amigos, seja de terapeutas, pode mudar muito a evolução e a superação do problema. Por fim, a substância que está em jogo pode acarretar por si maior ou menor grau de danos, como poderíamos comparar o uso de crack e o uso da maconha, por exemplo. Ainda nos nossos dias, os usuários de álcool e outras drogas sofrem muitos problemas com o estigma associado ao uso. Desta forma, por temerem falta de compreensão ou julgamentos, muitas pessoas deixam de pedir ajuda. Nos últimos anos, temos aprendido muito com novas ações propostas pela redução dos danos, que é uma forma de abordar o uso abusivo do álcool e outras drogas,
como um fenômeno que vem acompanhando a evolução da humanidade e que seu uso é um comportamento presente em uma significativa parcela da sociedade. Essa abordagem apresenta a vantagem de tentar entender que, se a realidade que se expõe é o grande número de usuários abusivos e dependentes de álcool e outras drogas, não bastam os profissionais de saúde decidirem que essas substâncias fazem mal ao usuário, para que eles se conscientizem e decidem abandoná-las. Se o hábito está colocando o indivíduo em risco, ou se já tem apresentado perdas por si só, ele precisa tomar consciência e ser estimulado a modificar. Mas, se não estiver motivado a mudar, nem consciente dos riscos que está correndo, não será suficiente para a prescrição dos profissionais para que ele pare. Vamos falar sobre a diferença no caso do dependente quando é homem e quando é mulher. É necessário enfatizar que as diferenças entre gêneros devem também ser observadas quando tratamos dessa temática. As mulheres, em geral, por sua constituição biológica, têm maior sensibilidade ao uso de álcool que os homens. Por isso, elas precisam de menores quantidades para se alcoolizarem e desenvolverem problemas devido ao uso crônico. Mulheres com dependência de álcool costumam sofrer mais estigmatização que os homens e seu uso geralmente se dá no ambiente doméstico. Assim, o papel de vocês, agentes, no diagnóstico é ainda mais importante. Muito pode ser feito em relação a essa problemática na estratégia de saúde da família. Outro problema importante a ser enfrentado é o uso de álcool por gestantes, que deve ser evitado ao máximo. Não existem quantidades consideradas seguras para a gestação. O uso de álcool nesse período pode acarretar a síndrome alcoólico-fetal, que tem diferentes formas de apresentação, incluindo alterações físicas e mentais e alterações de comportamento e dificuldade de aprendizagem na criança exposta ao álcool durante a gestação. É muito importante fazer um diagnóstico precoce. Um elemento fundamental no enfrentamento de problemas relacionados ao uso abusivo e dependente de álcool e drogas é a possibilidade da realização de um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o indivíduo perceber que tem perdido o controle sobre o uso de qualquer substância, mais chance ele tem de evitar aprofundar-se nesse processo. Esse diagnóstico precoce pode ser feito por meio de entrevistas, aplicação de questionários pelos membros da equipe de saúde da família. É necessário que vocês saibam alguns conceitos importantes. Álcool. O alcoolismo, também conhecido como síndrome da dependência do álcool, é uma doença caracterizada pelos seguintes elementos: compulsão, que é uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber; perda de controle, que é a inabilidade frequente de parar de beber uma vez que a pessoa já começou; e dependência física, que é a ocorrência de sintomas de abstinência, como náuseas, suor, tremores e ansiedade quando se para de beber após um período bebendo muito. Tais sintomas são aliviados bebendo-se álcool ou tomando-se outra droga sedativa. E também a tolerância, que é a necessidade de aumentar a quantidade de álcool para sentir-se alto. Nem todos esses problemas precisam ocorrer juntos. É uma doença que traz enormes danos físicos, sociais e pessoais. É necessário um tratamento específico. É muito importante que os membros das equipes de atenção primária tenham acesso às informações sobre o alcoolismo, que ainda é tratado com exclusão, estigma e preconceito. Essa imagem de preconceito afasta muitas vezes o doente da equipe de saúde. Desse modo, o vínculo entre o profissional e o doente não se estabelece, impedindo a concretização de um tratamento que possibilite a recuperação do alcoolista e de sua família, que geralmente se encontra tão doente quanto ele próprio. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, a assistência aos usuários de álcool deve ser oferecida no serviço de atenção primária e demais níveis de atenção, privilegiando os cuidados em dispositivos extra-hospitalares, como os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, que são os CAPS-AD. Você pode estimular o desenvolvimento de ações de prevenção nas escolas, locais de trabalho, sindicatos e outras associações locais. As ações incentivadas devem ter caráter permanente, sem deixar de lado as ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde.
ainda é importante falar sobre outras drogas que podem ser encontradas em sua comunidade. Maconha. A maconha é uma substância perturbadora que leva a pessoa a ter leve estado de euforia, relaxamento, riso sem motivo, olhos vermelhos, boca seca e coração disparado. O uso regular por períodos muito longos pode associar-se a pânico, depressão, prejuízo da memória, pressão arterial alta, bronquite, entre outros problemas de saúde. No caso de usuário de altas doses em períodos prolongados, pode ocorrer síndrome de abstinência. Já a cocaína e o crack são substâncias excitantes que causam, entre outros sintomas, euforia, agitação, suores, calafrios, alucinações visuais e táteis, convulsões, arritmias cardíacas, prejuízo do julgamento, ideias paranoides, a exemplo da mania de perseguição. Os sintomas mais graves acontecem quando a pessoa faz uso prolongado em grandes quantidades, o que também provocará síndrome de abstinência caso tente diminuir ou parar de fazer uso. A rapidez e a intensidade de seus efeitos são os fatores que favorecem a dependência dessa droga. As substâncias inalantes, como a cola de sapateiro, por exemplo, são usadas principalmente por crianças e adolescentes moradoras de rua, devido aos seus efeitos relacionados à redução da sensação de fome, de dor, frio e produção de sensações agradáveis. Pesquisas demonstram que, no máximo, 10% das pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas ilícitas e álcool procuram espontaneamente tratamento, e que aproximadamente 20% dos usuários da atenção primária têm problemas com drogas e álcool e, na maioria das vezes, não revelam durante uma consulta. Isso nos faz refletir sobre a importância do vínculo dos usuários com o serviço de saúde e, principalmente, com vocês, agentes comunitários de saúde. Portanto, você, agente de saúde, tem um papel fundamental na identificação e orientação dos usuários de drogas lícitas e ilícitas, pois mora na comunidade. Porém, é importante lembrar que o processo de abuso e evolução para a dependência não ocorre repentinamente e muitas vezes não é evidenciado. Assim, é importante você estar atento a alguns sinais indiretos que podem servir de alerta, como redução no desempenho escolar, alterações no comportamento. A pessoa fica mais isolada, ou agressiva, ou displicente, por exemplo, e faltas constantes ao trabalho. Problemas no relacionamento com as pessoas da família motivam muitas vezes a procurar por auxílio. Nesses casos, você deve oferecer ajuda acolhendo o usuário e sua família. Deve também discutir com a equipe de saúde para que haja maior atenção para a situação e sejam construídas estratégias para a abordagem da pessoa e sua família, possibilitando o adequado cuidado ao caso. É muito importante envolver a família na abordagem e no tratamento do paciente com transtorno mental e assim você pode atuar da seguinte forma. Evite julgamentos baseados em qualquer tipo de preconceito. Priorize atendimentos mais imediatos às famílias com maiores dificuldades psicossociais. Identifique pessoas que podem auxiliar no cuidado em saúde mental. Pode ocorrer que essas pessoas não pertençam ao grupo familiar de origem. Observe como a família se comunica, se as mensagens são claras ou obscuras e busque auxiliar na comunicação. Promova sempre o diálogo e a troca de experiência entre todos, nas reuniões com a família, nas consultas e visitas domiciliares. Desse modo, todos terão oportunidade de se expor a mudanças e compreender o que está acontecendo. Isso amplia as possibilidades de obtenção de resultados eficazes. Identifique quem são os cuidadores da pessoa com sofrimento psíquico ou uso de álcool e drogas, procurando envolvê-los na conversa. Faça com eles uma lista de cuidados que a pessoa com sofrimento psíquico ou uso de drogas deve receber. Organize essa lista de cuidados, classificando-os de acordo com as prioridades discutidas e consensuadas entre todos, membros da equipe e cuidadores da família. Observe e registre quais cuidados estão faltando e converse com os cuidadores familiares para juntos identificarem as causas das dificuldades e buscarem assim soluções alternativas. Para um cuidado integral em saúde mental, a abordagem familiar é fundamental. Ela deve estar comprometida com o rompimento, com a lógica do isolamento e da exclusão e o fortalecimento da cidadania e corresponsabilidade.
Quando o foco é a família, torna-se fundamental a abordagem que vai além das dificuldades e de soluções previamente estabelecidas. Assim, por exemplo, uma ação de fortalecimento dos cuidados familiares à pessoa com sofrimento psíquico ou usuária de álcool e outras drogas não deve estar apoiada naquilo que falta. Pelo contrário, a ação deve nascer do que existe de recursos e fortalezas em cada família. Esse modo de ver e cuidar pode representar um importante princípio orientador que estimula a participação da família no processo de enfrentamento de dificuldades, quaisquer que sejam elas. A disseminação de informações de saúde, tanto nas visitas domiciliares quanto nos grupos educativos, é muito importante para a promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Assim, o fortalecimento das equipes de saúde da família é de suma importância para a saúde mental. A educação permanente pode impulsionar mudanças das práticas em saúde, estimulando a construção de ações mais inclusivas das populações vulneráveis, como é o caso das famílias com pessoas com sofrimento psíquico e ou usuárias de álcool e outras drogas. Portanto, com o envolvimento da família na abordagem e tratamento do paciente com transtorno mental, teremos um fortalecimento no tratamento e assim poderemos solidificar a proposta do atendimento integral. No fundo, não descobrimos no doente mental nada de novo ou desconhecido. Encontramos nele as bases de nossa própria natureza. Até nossa próxima aula.